os conhecimentos que você obtém aqui dentro da comunidade, que você obtém sendo especializado em perícia bancária, você pode colocar esses conhecimentos à disposição do Poder Judiciário de 3 formas. Ou como assistente técnico extrajudicial, ou como assistente técnico judicial, que aqui vocês vão me ver colocando essa sigla aqui, a TJ, ou como PJ. Assistente técnico extrajudicial, assistente técnico judicial ou o perito judicial. O assistente técnico extrajudicial, ele atua antes de existir um processo. Ou ele pode atuar fora do processo, tá? Entenda que se você estiver atuando fora do processo judicial, você vai estar atuando como assistente técnico extrajudicial. O assistente técnico extrajudicial, ele é contratado e custeado pelas partes, pela parte que o contratou. Então, eu vou colocar assim, ó, pela parte que o contratou. Então, cada parte vai pagar o assistente técnico que ela tiver contratado. Ela vai efetivamente pagar, na verdade, a gente sabe que ela vai adiantar esse valor nos termos do artigo 84 do CPC, mas é ela que faz o desembolso ali inicial para o assistente técnico extrajudicial. E o que ele vai fazer? O assistente técnico judicial, coloca assim, é o profissional responsável por fazer a análise de viabilidade e a emissão do parecer técnico, com vistas, né? Do parecer técnico com vistas a evitar a inépcia da inicial, contida no artigo 330, o parágrafo 2º do CPC. Então, antigamente, acontecia muito de o advogado não contratar um assistente técnico extrajudicial, porque ele falava, não, eu mesmo faço esse negócio aqui, pode ficar tranquilo, eu mesmo faço aqui de qualquer jeito, e aí depois a gente espera o perito judicial fazer o cálculo correto. Aí o CPC vem no artigo 330, parágrafo 2º, falando o seguinte, olha, nas operações que sejam, vou colocar o artigo 330 para vocês aqui. O artigo 330, ele fala o seguinte, ó, nas ações que tenham por objeto revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito. Então, ainda tem muito advogado que simplesmente não está olhando para isso aqui, não. E os juízes estão ali achando ótimo, né? Por quê? Simplesmente existia a obrigação. O advogado não quis cumprir com a obrigação, dá lá, manda emendar a inicial. Então, você tem que ficar atento, porque vai acontecer, e agora eu estou vendo isso acontecendo assim, com mais frequência, de o advogado, então deixa eu só chamar você aqui, ó, vai acontecer com mais frequência nos próximos dias, né? Na verdade, da agora para frente vai acontecer com mais frequência. Às vezes o juiz tem deixado essa questão assim meio de lado, mas eu estou vendo agora muita gente tendo que emendar a petição inicial. O que é isso, emendar a petição inicial? Então, o advogado apresentou a petição inicial, ficou faltando alguma coisa que era necessário, como, por exemplo, a descrição das cláusulas que pretende controverter e o valor incontroverso do débito. E aí o juízo, ele fala para o advogado assim, ó, advogado, emenda essa petição inicial. E ele tem que emendar a petição inicial. Então, está acontecendo, ele vai ter que procurar um assistente técnico para calcular o valor incontroverso daquela dívida para que ele possa fazer a emenda à petição inicial. Então, fica atento na hora que o advogado entrar em contato com você, porque às vezes, e da agora para frente eu acredito que mais frequente, está exatamente acontecendo essa situação. Ele deveria ter apresentado o valor incontroverso no momento que ele apresentou a petição inicial, não fez isso, o juízo percebeu, aplicou o parágrafo 2º do artigo 330, mandou ele emendar a inicial sob pena de inépcia. E aí o prazo dele é bem mais curto, então fica atento a isso. Por quê? É aquela história, né? O advogado entra em contato com você para fazer um determinado serviço. Se tem muito tempo para fazer esse serviço, é um preço. Se ele está com muito apertado, porque o juiz já está mandando ele emendar inicial, é outro preço. E aí cabe a você ter esse entendimento, né? De observar, opa, já tem um processo, mas, olha só, já tem um processo protocolado.
mas ainda não houve a formação do processo, porque o juiz sequer mandou intimar a outra parte. Então, você ainda vai estar atuando como assistente técnico extrajudicial. Por quê? Porque mesmo que você fale disso, já houve o protocolo do processo, mas enquanto não houver a citação válida da outra parte, ainda não se formou o triângulo processual. Consequentemente, você vai estar atuando como assistente técnico extrajudicial. Fica atento a isso. Há uma tendência de se aumentar essa quantidade de serviços, exatamente porque agora os juízes não estão deixando mais isso passar tão, assim, como acontecia antes. Olha só, doutora Cíntia, corroborando com esse mesmo entendimento. Doutora Cíntia falando aqui, ó. Aqui em Curitiba, os juízes estão pedindo uma emenda na inicial. Isso está acontecendo, doutora Cíntia, não só em Curitiba, mas no país todo, tá? Os juízes não estão deixando mais passar a regra do 330 sem aplicar. Parágrafo 2º, 330. Então, o que acontece? O advogado apresentou a petição inicial sem quantificar, sem mostrar o valor em controvérsia, o juiz está mandando emendar a inicial. Aí você fala, Edilson, eu vou estar atuando como assistente técnico extrajudicial? Sim. Por quê? Porque mesmo que o processo já tenha sido protocolado, como ainda não foi mandado citar a outra parte, ainda não houve a formação do processo, consequentemente, você ainda vai estar atuando como assistente técnico extrajudicial. Obrigado, doutora Cintia. Isso está acontecendo, está aparecendo muitos casos aqui no escritório, por isso que eu trago para vocês, por isso que a gente tem aula toda semana, gente, porque não dá para você ter uma aula que foi gravada há 2 anos. E aí, o que de 2 anos para cá, o que aconteceu? Mudou tudo, cara. 2 anos para cá mudou tudo. Consequentemente, a gente tem aula toda semana para que vocês possam pegar esse conhecimento do que está acontecendo aí no dia a dia. Então, tem aparecido muitos casos aqui no escritório, o advogado fala, olha, eu estou aqui com o contrato, estou com o extrato de pagamentos e eu já protocolei a petição inicial. Aí ele falou, não, protocolou a petição inicial, o juiz mandou emendar. Opa, então agora a coisa tem que ser rápida. Se a coisa tem que ser rápida, é importante você ficar atento para você também não enrolar, tá? Não enrolar com o advogado. Eu falo, não enrola naqueles processos que tem alienação fiduciária, porque é perigoso. E nesse tipo de caso aqui também não dá para você enrolar. Fica atento. O advogado precisa de você e você não pode pisar na bola. Por quê? Porque ele vai procurar outro, tá? Fica atento a isso. Vamos lá? Então, feita essa observação inicial aqui, o assistente técnico extrajudicial é esse o papel do assistente técnico extrajudicial.